por que será que algumas mensagens grudam na cabeça da gente e outras nem tanto? O nome dela é Jennifer, eu encontrei ela no Tinder, não é minha namorada. Por que será que essas mensagens grudam na nossa cabeça e outras mensagens não grudam na nossa cabeça? Se você começa agora a lembrar a melodia da música, imediatamente você retorna com a letra e vira um embaralhado, e quando você se pega, você está cantarolando a música. O nome dela é... eu tenho certeza que muitos completaram a frase, o nome dela é... Bem, por que uma música gruda? Por que uma mensagem gruda e outra mensagem não gruda na cabeça dos ouvintes? Por que, de repente, uma conversa gruda e fica martelando na nossa cabeça e outras mensagens e outras conversas nós nem nos lembramos? Por que será que algumas vezes nós conversamos com alguém e essa pessoa ela fica muito presente na nossa memória? O que ela disse fica muito marcado no nosso pensamento. Será que isso é possível de ser produzido em uma fala em público? Será que isso é possível de ser produzido em uma conversa? E principalmente, será que isso é possível de ser produzido na nossa comunicação, no nosso dia a dia? A resposta para essas perguntas estão agora aqui nessa transmissão, agora aqui nessa live. Tem um professor da Universidade de Hanover, nos Estados Unidos. Esse professor ele se chama James Caleris. Eu estava lendo um estudo dele, um estudo bem recente, de maio do ano passado, um estudo que está disponível na internet, inclusive no site da própria Universidade de Hanover, nos Estados Unidos. E esse professor ele fez um estudo e criou um termo chamado minhoca de ouvido. Presta atenção, minhoca de ouvido. Uma tradução livre que eu fiz aqui, tá? Para ficar mais fácil de nós compreendermos. O que ele fez? Ele, para descobrir essa tal minhoca de ouvido, o professor James, ele fez uma experiência, um estudo científico. Ele colocou voluntários, vários voluntários, para ouvir uma mensagem, uma fala, uma mensagem. Só que por baixo dessa mensagem existia uma melodia de uma música. Sem aviso algum, tudo bem? Sem aviso algum. Essa semana eu vi uma mulher que juro que eu a conheci quando ela era criança. Ela olhou para mim e eu era para ela, mas não me lembro o nome dela, mas é tanto que eu conheci ela. Fábio, então presta atenção nessas informações que elas servem para memorização. Vamos lá. Coloca a música, a mensagem com uma melodia, é um estudo científico. De repente, suspende a mensagem e suspende a melodia. Aquelas pessoas que já conheciam aquela melodia ficavam neurologicamente mais espertas para que a mensagem voltasse. A interrupção da mensagem, para aquelas que já conheciam a melodia por baixo daquela mensagem, elas ficavam mais afoitas. O trabalho cerebral delas estava mais estimulado, querendo o retorno da mensagem. Aquele grupo de pessoas que desconhecia a melodia por baixo da mensagem, quando a mensagem era interrompida junto com a melodia, o trabalho cerebral desse grupo era menor. As pessoas não ficavam tão interessadas, tão afoitas, tão espertas, com tanta vontade de voltar a ouvir a mensagem. Então, alguns parâmetros podem ser tomados. Eu vou aqui compartilhar algumas reflexões com base nesse estudo e também algumas reflexões nessa minha andança. De repente você está me assistindo pela primeira vez em um dos vários sites, uma das várias fanpages que estão retransmitindo esse nosso bate-papo de um sábado à noite. Você poderia estar em outro local, mas você está aqui ouvindo, conversando,
absorvendo, compartilhando informações sobre comunicação. Eu agradeço demais. Vai ser uma live bem rápida, bem objetiva, bem objetiva. Eu quero fazer uma live digna de um sábado à noite. Tudo bem? Quero fazer uma live digna de um sábado à noite. Então, com base nessa minha experiência de 17 anos que eu trabalho com comunicação, eu sou palestrante, eu ensino pessoas a vencer o medo de falar em público, mas principalmente a realizar uma apresentação que vende produtos, que fecha negócios, uma fala que encanta pessoas, uma fala que prende atenção, uma fala que é envolvente. Eu me especializei nessa comunicação. E, com base nessa minha experiência, com base nesse estudo, eu separei aqui 3 dicas para nós podermos deixar a nossa mensagem martelando na cabeça do ouvinte. Primeiro, em toda comunicação, em todo objetivo, em toda a fala, nós temos um objetivo. Você pode querer, como objetivo, inspirar, tudo bem? Nós podemos querer informar, ok? Nós podemos fazer com que a pessoa parta por uma ação. Praticamente toda fala tem uma ação. Qual é o meu desejo? O meu desejo é que essa live seja digna de um sábado à noite. Esse é o meu objetivo. Quando você está definindo o seu objetivo na tua cabeça, para que a mensagem cole na cabeça do ouvinte, cole na mente do ouvinte, defina uma mensagem curta e objetiva. É o que nós chamamos em comunicação, que eu ensino nos treinamentos, o que eu ensino nas minhas mentorias, que chama assunto central. Qual é o assunto central que você quer passar naquela sua fala? E o grande equívoco que as pessoas cometem é definir um assunto central muito longo e complexo. Muito longo e muito complexo. Não. Nós temos alguns exemplos, eu posso aqui citar vários, mas eu quero que vocês se lembrem do criador da Apple, do Steve Jobs. O Steve Jobs, sempre que ele fazia uma apresentação, ele definia um assunto central que fosse possível de ser tuitado, que fosse possível de escrever no Twitter. Você sabe que o Twitter, desde a criação, na época da criação, o Twitter tinha como limite de escrita em cada mensagem 140 caracteres. Então, o que o Jobs fazia? O Steve Jobs fazia? Ele definia uma mensagem central, uma frase de preferência com início, verbo e complemento, sujeito, verbo, complemento, uma frase que fosse possível de ser tuitada, de ter menos de 140 caracteres. Franco, mas o objetivo único era o Twitter? Não. O objetivo único era fazer com que a frase fosse pensada de uma maneira tão objetiva, tão curta, que a mensagem central daquele discurso, daquela fala, daquela conversa, daquela aula, ficasse restrito a esses 140 caracteres. Está entendendo? Então essa é a primeira dica. Assunto central muito bem definido. Muito bem definido. O que eu quero fazer uma live digna de um sábado. Entendeu a mensagem? Quero fazer uma live digna de um sábado. Quantos caracteres? 39 caracteres. 39. Mas, nós devemos, para tornar a nossa frase, a nossa mensagem memorável como chiclete na cabeça dos ouvintes, dar vida a elementos visuais. Preste atenção. Dar vida a elementos visuais. De que maneira? Toda vez que você pega uma mensagem central, já definiu, ela está objetiva, ela está curta, direta, de fácil compreensão, tá, Franco? Depois que você citou ela uma ou duas vezes, Roberto Lima inclusive diz aqui, ó, repetições ajudam muito? Sim, repetições ajudam demais. E é uma das dicas, calma, é uma das dicas. Mas, Roberto, você tem razão. Perceba quantas vezes eu estou detalhando cada uma das técnicas que eu estou compartilhando nessa live de hoje. É uma live que eu quero que seja uma live digna de um sábado à noite. Muito bem. Você disse algumas vezes
a sua mensagem principal, a sua mensagem central, depois você faz o seguinte: cria uma relação, uma alusão, uma comparação com algo que o ouvinte possa imaginar. Eu fiz isso com vocês logo no início da transmissão, quando eu disse assim: que alegria tê-los aqui num sábado à noite, onde você poderia, tudo bem? Onde você poderia estar em qualquer lugar, tudo bem? Estar em qualquer lugar, mas você está aqui, assistindo uma live. Você cria uma imagem, tudo bem? Você cria uma live, uma imagem. Então isso é fundamental. Quando você faz com que o teu ouvinte crie uma imagem, isso é fundamental para que aquela informação fique presente, 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 presente na mente dele. Então a primeira dica é assunto central, a mensagem central, a mensagem principal, objetiva, curta. Para exercitar isso, que ela caiba no Twitter, que tenha menos de 140 caracteres. Mensagem 2. Depois que você repetiu 2 ou 3 vezes a mensagem central, curta, objetiva, faça uma relação, faça uma alusão, faça uma referência daquela mensagem central de uma forma que os ouvintes criem uma imagem na cabeça deles. Crie uma imagem na cabeça deles. Eu me lembro de uma apresentação de Steve Jobs, quando ele estava apresentando o MacBook Air. Isso foi no ano de 2000 e, se não me falha a memória, 2009, 2008, 2009. O Steve Jobs, antes de apresentar a imagem do MacBook Air, ele lança no datashow, na imagem, no telão, a imagem de um envelope pardo. Um envelope pardo. E aí, com aquela imagem de um envelope, aqui ó, envelope, pessoal, isso aqui não é envelope, é um saco, ok, mas é, ó, envelope, tá? Como se fosse um envelope. Ele lança a imagem de um envelope no telão e ele diz assim, ó, esse é um envelope muito comum dos escritórios, que você já deve ter visto aos milhares dentro de um escritório. O MacBook Air, que eu irei apresentar nesta noite, ele é tão fino, mas tão fino, que ele cabe dentro de um envelope pardo comum de escritório. O que ele fez? A mensagem central daquela apresentação dele era mostrar que o MacBook que estava sendo apresentado naquele dia era o mais fino dos notebooks existentes na época. E como que ele fez? Primeiro ele criou uma mensagem central, o mais fino notebook do planeta. Ponto. Essa era a mensagem principal dele. Dá para twittar? Dá. Dá 102 caracteres. Já começou por aí. Segundo, ele criou uma imagem. Se é fino, cabe dentro de um envelope pardo. Então ele coloca a imagem no envelope e as pessoas imaginam um MacBook dentro daquele envelope. Depois, no final, quando ele foi apresentar o MacBook, ele tinha um envelope muito semelhante ao que ele exibiu, talvez o mesmo, que ele exibiu no telão. Ele pega o envelope e tira o MacBook Air de dentro do envelope. Ou seja, é tão fino, mas tão fino, que cabe dentro de um envelope comum de escritório. Então essa é a dica número 2. Esteja presente a essa dica número 2. Esteja presente a dica número 1. Mensagem curta, mensagem central curta, objetiva. E agora vem a dica número 3. A dica número 3 é: faça o planejamento de um momento transformador. Vou repetir. Faça um momento, produza um momento que seja transformador. Seja transformador. Que seja digno de as pessoas falar: caraca, olha aquilo. Ou então que você surpreenda o teu ouvinte. Quando nós conseguimos produzir uma surpresa na cabeça dos ouvintes, essa surpresa faz com que a mensagem principal, curta e objetiva, que ele se lembra através de uma imagem
que foi produzida por você durante a tua fala, fixe ainda mais na cabeça dele. Porque ele vai, nesse momento transformador, ele vai sentir uma emoção. Quer algo digno de grudar na mente nossa? Uma emoção. Uma emoção. Se eu disser assim para você, o sorriso é algo extremamente importante. Tanto é que nós movimentamos uma quantidade menor de músculos na face para sorrir do que se nós fôssemos franzir a testa. Então sorria, nem que seja por economia, mas sorria. E você já deve ter pego um bebê, um filho, uma filha, um sobrinho, uma sobrinha, um irmão, uma irmãzinha, um bebê no colo. E esse bebê olha para nós e sorri gostoso. De repente foi o primeiro sorriso da vida dessa criança no teu colo. O que você sentiu naquele momento? Percebeu o que eu fiz? Eu estava aqui falando sobre o sorriso. De repente eu fiz com que você imaginasse uma situação. E quem viveu essa situação de um bebê sorrindo no colo, isso é marcante. E eu fiz com que você imaginasse uma situação e criasse uma emoção. Então esses 3 passos são extremamente importantes para que você faça uma mensagem que grude na cabeça do ouvinte, que fixe na cabeça do ouvinte. Da mesma forma que as músicas grudam na nossa cabeça, os slogans de produtos, eles grudam na nossa cabeça, eu quero que a nossa comunicação seja a tal ponto que ela também grude na nossa cabeça.